com a compreensão e a paciência de vocês a respeito disso. Tá bom? Mas bora lá continuar o estudo. Lembram da semana passada? Os que estavam e os que não estavam, mas assistiram a videoaula, né? Eu vou pegar aqui um texto, uma parte do livro aqui, para que a gente dê uma recapitulada, tá? Nós falamos a respeito do histórico, ou da história, de como começou o ensino, a forma que era ensinado, lembram? A forma de convívio tribal, né? As famílias se juntando, a responsabilidade dos pais ensinarem os filhos, e os pais, os idosos mais velhos, chamados de patriarcas, eram os responsáveis pelo ensino coletivo, né? O mais velho era a referência de ensino. Então aí, lembrando? A responsabilidade do pai. Isso, o ensino, né? A criança, isso, que era aquela que se estabeleceram à margem dos rios, né? Rio Ganges na Índia, o Eufrates não sei aonde, esqueci, a geografia minha tá ruim. O Nilo no Egito, né? O Eufrates acho que na Babilônia, não é isso? Bom, então a margem desses principais rios, eles se estabeleceram, né? Viviam então da pesca, da pesca não sei de onde eu tirei isso. Eles viviam do gado e viviam do plantio, né? O rio favorecia, pode ler, que ainda vai vir uma aluna meio atrasada, vai ver. E aí eles iam então formando as suas famílias, né, que era chamado de clãs, que era uma espécie de tribo, só que tribo era uma tribo constituída de várias famílias, onde o convívio ele era muito próximo. Então assim, era uma barraquinha aqui, uma tenda, né, outra tenda ali, mas o convívio das crianças, eles eram assim, era contínuo, era diário, e todas as famílias se relacionavam com todas as famílias. Então era um negócio mesmo familiar, no sentido mais estreito da palavra. Então conforme um ia fazendo uma coisa, outro ia fazendo outra coisa, os ofícios eles iam sendo exercidos, as crianças pela observação iam aprendendo tudo isso. E aí entrava o processo da educação coletiva social, que até há certo tempo atrás, irmãos, em certo tempo atrás, nós tínhamos ainda uma sociedade que ela refreava alguns comportamentos, né? Talvez até a década de 60, 70, 80 também, né? Estou falando do nosso país, inclusive, onde ainda havia aquela ditadura fraquinha na década de 80. Eu me lembro, eu saía para estudar e eu via nos muros assim, direta já, baixa ditadura. Eu me lembro disso aí, ó, 1985, aqui em São Paulo, vindo do Nordeste, né? Passava ali na rua Major Diogo, que era a rua conhecida como a Rua dos Teatros. Eu morava por ali, não era rico não, ali era um lugar pobre também, né? Só tinha os teatros, mas ali era cortiço, não morava em cortiço, mas tinha. Bela Vista, né? Então, mas ali era quase que um centro cultural de artistas e tal, essas manifestações, eu lembro que tinha muito. Então até 85, 86, ainda havia essa questão de uma sociedade que refreava muito. Aí depois que vem 88, a Constituição, né? Aí vem essa pós-modernidade a partir de 88, 89, queda do Muro de Berlim, aquela coisa toda, é história isso, né? Eu acho muito bom a gente entender isso, que a gente vai ver nesses processos de mudança. Então a sociedade ainda educava a todos indiretamente. Havia um freio moral, havia uma regra ética, né? Acho que é até redundância, regra ética, ética é uma regra, né? Havia uma ética exercida. Então era mais ou menos nesse âmbito que foi crescendo a humanidade, onde a sociedade ia perpetuando o comportamento que é chamado de cultura. Então cultura é isso, é a preservação de um comportamento, né? O cultivo de uma forma de ser, existir, ou seja, de viver. Então era assim que ia se dando no começo, só que era mais direto, porque era muito reduzido, né? Não é esses milhões, esses bilhões de pessoas que a gente conta. Antes era 300, era 500, era 800, era 1000 e pouco, já era considerado. Quando a gente vê assim, é tanto príncipe que a gente vê na Bíblia, né? É príncipe não sei o que, é príncipe não sei o que. A gente fala, nossa, quantos reinos tinha? Mas era uma espécie de cidade, a gente chama de cidade-estado. Cada cidadezinha tinha a sua lei, cada cidade era um país, né? Nessa época. Então assim, era algo muito reduzido. Então a gente vê na Bíblia assim, nossa, mas tinha um monte de país, um monte de governante, um monte de rei, porque era cidade-estado. E cada cidade tinha uma forma de viver, tinha uma maneira que se vivia.
parecidas quando era numa mesma região, mas aí cada tribo, de repente, cada clã viviam diferente uns dos outros. Mas o ensino se dava assim, e era responsabilidade de todos ensinar todos. Olha que coisa linda! Não era como a gente é hoje. A gente transfere a responsabilidade do ensino, da educação a terceiros. É a terceirização da educação, né? Para os professores, para as igrejas, as tias das igrejas que tem que ensinar o menino a respeito da Bíblia, de culto, não é? É o pastor que é o responsável, e o único responsável também é, mas a gente coloca hoje como o único responsável por ensinar a Bíblia. Isso está errado, isso não é bíblico, não é para ser assim, não era assim, nunca foi assim. Hoje é uma transferência de responsabilidade que se tem, onde todos os crentes deveriam ser responsáveis pelo seu aprendizado individual. Sempre, irmãos, a gente vai entender que existem pessoas específicas que eles têm uma tal, não vou dizer uma responsabilidade a mais, mas existe um ofício nessas pessoas, que são os mestres, são os orientadores, os conselheiros, né? São os pastores de certa forma, são os mais velhos, porque a gente hoje, infelizmente, está se organizando de que forma? Onde existe uma pessoa que ela é escolhida de Deus, que ela é ungida de Deus, que ela é mais apta, né? E não é assim, não deve ser assim. Nós deveríamos ser uma comunidade de discípulos que discipulam, são discipulados ao mesmo tempo, de pessoas que estão no processo de maturação espiritual, mas também estão levando outras pessoas. Então, quem seria o pastor? Quem seria o professor? Quem seria o conselheiro? Um irmão mais maduro. Esse eu acho que deveria ser o título exato que nós deveríamos usar. Quando a gente coloca pastor, mestre, ensinador, não sei o que, a gente parece que eleva essas pessoas num patamar e também transfere para elas uma carga de responsabilidade demasiadamente que elas não deveriam ter, né? Tem-se lá, lógico, uma parcela maior de responsabilidade nessas pessoas. Quem quer ser mestre vai ser mais cobrado, diz a Bíblia. Mas a questão é, quando a gente vê assim, é um irmão mais velho, é um irmão mais maduro, que é o pastor, que são essas pessoas, ótimo, aí sim, porque é um irmão, né? Se é um irmão, então nós todos somos irmãos, é o que a Bíblia ensina, é uma família que se ajuda, onde o irmão, inclusive, mais velho, ele é responsável pelo mais novo, né? É o que eu estou tentando dizer, Mateus, 10 anos, né? Você, o irmãozinho vai chegar aí, você vai estar com 11, inclusive. Então você é responsável por ele em certa medida, lógico, né, irmão? O menino não vai criar o irmão, mas ele tem uma responsabilidade porque ele tem uma experiência, uma bagagem enorme de 11 anos de vida. Como ele diz, né? Em toda a minha vida, pai, 10 anos é uma vida assim longuíssima, longeva, né? Mas em relação ao menino que está chegando no mundo agora, não é uma vantagem enorme? Então é nesse sentido que as tribos, a humanidade, ela foi crescendo e se evoluindo, irmãos, tá bom? Então a gente começa aqui, é a página 19 que eu parei, que é a educação patriarcal. Então a educação patriarcal era isso, a agência educativa escolhida para efetivar o ensino às crianças era a família representada pelo seu patriarca, tá bom? Está escrito aqui, pois o mais idoso era o modelo de educação, que é uma coisa também que a gente perdeu, né? Na sociedade, o respeito ao idoso, ao velho. Não é, irmão? Um negócio horrível, a gente já comentou em outras ocasiões aqui, não lembro se foi semana passada, mas em outra ocasião eu me lembro que eu falei, pontuei alguma coisa assim, essa questão que se a gente tem um lugar reservado para idosos, é sinal de que o povo é mal educado, porque não deveria ter, não precisaria ter, não é, irmão? Porque se eu vejo um idoso em pé e eu estou sentado, automaticamente eu levantaria. Finjo que estou dormindo. Vem uma unção do sono nos meninos, do sono quando entra o idoso no ônibus, que eles começam a curvar assim a cabeça, assim, o pescoço, né? Dorme. Os crentes, inclusive, que não foi ensinado o que a Bíblia ensina, principalmente não, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, honra a face do velho. Tem esse texto aí. Honra a face do velho. Timóteo, Paulo vai falar a Timóteo, 1 Timóteo capítulo de número 6, 5 a 6, vamos lá ver lá. Irmãos, eu acho tão interessante porque a Bíblia,
ela ensina tudo isso. Não é uma coisa que a gente está extraindo do livro didático, é algo que nós extraímos da Bíblia, né? Então é ensino bíblico. 1 Timóteo, capítulo de número 5. 1 Timóteo 5. Olha que coisa linda. 5 e verso 1, né? Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Olha, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. E aí Paulo vai dando uma série de recomendações a respeito desse convívio familiar, onde ele diz no verso 8 que se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel, né? Mas ele vai dizer isso aqui: os velhos, os anciãos, nós devemos tratar com maior respeito e estima, irmãos, tá certo? Com maior honra, porque são essas pessoas que são referência no ensino, na moral, na ética. Eles são uma reserva moral. Eu estou falando na natureza das coisas, né? Porque a gente sabe que tem idoso aí que não é exemplo para ninguém, mas estamos falando naquilo que seria natural, tá? Então era assim que se dava e ainda é assim que é ensinado no Novo Testamento. Deveria sim ser praticado também nas nossas igrejas. Os nossos anciãos deveriam ser honrados ao máximo, né? Ao máximo, tá bom? E essa geração de jovens precisa aprender isso. E quem que está intermediando então? Nós não somos idosos, nem não somos jovens, então somos nós, não é? Se não somos idosos, que está incumbido que isso se dê, ou seja, esse desafio enorme, juntar duas gerações que são de ponta, ou seja, uma ponta para lá e outra ponta para cá, são os extremos. Não é um desafio enorme? Nós já temos o desafio de nos relacionarmos com essa geração. Lembra que eu falei para vocês que uma geração há 25, 30 anos atrás era contada de 40 em 40 anos? Então 10 já era de uns 10 anos para cá. De poucos anos para cá já tem sido 6, então vai caindo. Então pela velocidade na mudança do mundo, então vai reduzindo também essa distância geracional. Então hoje 6 anos é considerado na antropologia, na sociologia e outras ciências que tratam do assunto. 6 anos, uma criança e outra de 0 já são de gerações diferentes. Olha que coisa absurda. Uma de 6 e uma de 12, gerações diferentes. Para nós, irmão, era tudo criança. Estava tudo, uma de 20 e uma de 1 ano, para nós era a mesma geração, né? Uma de 40 e uma de 5, para nós era a mesma geração. Isso era há 30 anos atrás, hoje já não é. Olha que coisa assustadora. Então nós estamos intermediando isso. Ou seja, imagine, irmãos, eu até brinco, que é um pensamento, não é meu, um pensamento na teologia, que é assim: nós temos teologia do século 17, né? Não, 1517, do século 16, nós temos teologia do século 16, professores do século 20 e alunos do século 21. Não é verdade isso? Na educação a gente pode também aplicar isso, Marita. Nós temos um ensino, uma didática, uma metodologia, nas escolas inclusive, né? Do século talvez 18 para 19, professores do século 20 e alunos do século 21. Por isso essa dificuldade toda. A Marita pode falar melhor do que todos nós aqui. Então olha só que coisa absurda, a gente está vivendo em 3 gerações que está um negócio assim totalmente diferente. Aí você pega uma pessoa de 60, 70 anos, a dificuldade que ela vai ter para compreender o porquê que aquele menino se comporta daquele jeito com 15, 16 anos, é um absurdo para ele. E a gente enfrenta isso na igreja. Quem então tem o papel de conciliar essas duas partes? Nós, irmãos, os pais, nós os pais, exatamente, né? Entre os nossos pais e os nossos filhos. E aí a gente precisa estar intermediando isso aí, tá bom? Então é um negócio assim desafiador. Moisés, como líder da nação, ensinava o povo, este por sua vez, o povo, né? Ensinava cada qual sua família. Isso está em Deuteronômio capítulo 6, nós lemos não, né? Capítulo 6 de Deuteronômio, vamos ler? Então Moisés, que era o líder maior lá, né?
da nação de Israel, ensinava o povo, e o povo, por sua vez, cada um por um, família por família, o pai, o patriarca, o responsável, o cabeça do lar, porque cabeça é para isso, né, irmão? Não é para mandar, é para direcionar, é para prover, é para proteger, é para prever. E a gente tem uma noção totalmente errada da responsabilidade. Capítulo 6, Deuteronômio, eu vou ler desde o verso de número 1, tá bom? Desde o verso de número 1 até o verso de número 9. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir. Note o termo ensinar, e é mandamento de Deus ensinar. Mandamento, irmãos, ordem expressa de Deus ensinar. Verso 2. Ou então, para que passais a possuir, verso 2, para que temais ao Senhor. Então, o propósito do ensino, a finalidade do ensino está no para que temais ao Senhor. Então, o ensino deve levar as pessoas a temer a Deus. Então, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos. A palavra, o termo guardar, no Antigo Testamento, na língua hebraica, na cultura judaica, quer dizer praticar, irmãos, viver, exercitar. Esse termo guardar, todas as vezes que aparecer guardar, é esse o sentido. Não é guardar, pegar e guardar, esconder na gaveta, tá? É guardar aqui no sentido de praticar, exercer. Então, para que guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho. Ou seja, aqui a gente vê uma responsabilidade hereditária, geracional e perpétua. É algo que se prolongue, tá certo? É por isso que na cultura judaica a gente vê, embora eles estiveram dispersos durante séculos e séculos, o judeu, ele é judeu em qualquer lugar do mundo. Nasceu na família judia, é judeu, irmãos, e sabe tudo do judaísmo. Pode ter nascido na China, na Grécia, na África, onde for. O judeu é impressionante. Ele não perde as suas características, o seu DNA, a sua cultura, a sua linhagem, a sua identidade. Não perde. É impressionante. Se vestem em qualquer lugar. Se vestem, a língua, a forma de viver, toda a tradição desses milênios todos. O judeu é impressionante. Não tem judeu do século 21. Tem um judeu. É impressionante o negócio. Quem se assemelha, talvez, o que eu me recordo agora, são os orientais japoneses, por exemplo. É um negócio fenomenal, né? Começa já pelo nome. Pode ter um nome, nasceu no Brasil, vai ter um nome brasileiro, né? Mais ou menos. Mas o segundo nome não é sobrenome, é um nome japonês. E aí depois que vem o sobrenome. Não sei se vocês já perceberam isso. E eles, inclusive, quando estão entre eles, conversam na sua língua, no seu dialeto. E os filhos, eles aprendem. Então vão aprender a língua materna e a língua de onde eles são descendentes. Preserva. Quem preserva a língua, preserva os costumes, preserva a cultura, a história. Quem preserva a história tem referência de onde veio, sabe o valor de tudo aquilo e vai repassar isso automaticamente para os seus filhos. Então dificilmente esses povos que eles preservam tão forte, enfático o ensino e o valor das suas origens, dificilmente eles se perdem no meio do caminho. Dificilmente os seus filhos não perpetuam isso, porque é algo natural, né? Então, olha só, e tudo isso aqui deve ser transferido para o povo de Deus hoje também. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Então, teu filho e filho de teu filho, todos os dias da tua vida, ou seja, o ensino ele é diário. E por toda a vida, é diário, todo dia. Não se ensina uma vez, não tem uma cartilha que falou, está ensinado, tá bom, segue o caminho. Não tem, não. O ensino é para o resto da vida. Nós, por mais que a gente amadureça, por mais que a gente tenha compreensão de um bocado de coisa, por mais que a gente viva razoavelmente bem, nós ainda necessitaremos de ensino, ou pelo menos de uma revisão daquilo que a gente aprendeu, né? Então, olha só, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Tem vida longa, ou pelo menos vive melhor, né? Quem entra por esse caminho do aprendizado. Verso número 3.
vem aqui, que é conhecido no judaísmo como Shema. Tá? O Shema é um termo que o judeu usa justamente para se referir a essa passagem. O que é o Shema? Dá ouvido a Deus, né? Shema quer dizer ouve. Então, ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, ou seja, que o pratiques, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, de novo vem ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O ensino começa a respeito de Deus e de quem é Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. A vida, então, ela é inteira, ela é íntegra. Tem uma expressão na teologia refinada, irmão, refinada, que o negócio, né, não se vai ouvir isso aí em todo lugar. No bacharel, às vezes, vai mencionar esse tema aí, que é corandeu. Corandeu é uma expressão latina que quer dizer assim, diante isso na face de Deus. A ideia desse termo é o seguinte: tem que se viver uma vida diante de Deus inteira, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. O que está implícito nesse pensamento? Que a minha vida, tudo que faço e que sou, ela deve ser vivida e feita diante da face de Deus, sob a autoridade de Deus e com a finalidade de glorificar Deus. Tudo. Beber um copo d'água tem que ser diante de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Comer uma lagosta, né? No molhinho assim branco, tal, aquela coisinha, tem que ser para a glória de Deus. A pessoa, talvez aí alguém pensou no pirão, tudo bem, irmão, vai no seu gosto. Mas aí Paulo diz assim, em 1 Coríntios 10 e 31, me ajudem, se é isso mesmo. O ensino da Bíblia é harmônico, é do Antigo ao Novo Testamento, no que concerne a vida em si. Paulo vai dizer: quer comais o pirão, quer bebais o suco de jabuticaba, ou façais qualquer outra coisa. E o que é qualquer outra coisa? É qualquer outra coisa. Façais tudo para a glória de Deus. Olha em si, é o que está implícito aqui, tá certo? Ame teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Ame a Deus de maneira completa, inteira. Que infelizmente a gente não vê nas igrejas evangélicas o ensinamento que a vida do cristão tem que ser integral, inteira, né? Então aí há essa possibilidade de compartimentalizar a vida. Eu ser crente em certo ambiente e outro não. Eu viver pautado nos valores e princípios num ambiente religioso, mas fora dele não. E aí a gente julga que tem coisa santa e profana, tem lugar santo e profano. Se tem lugar santo e profano, eu posso inclusive viver como profano no lugar profano. Pelo menos na prática é isso que a gente vive. Quer dizer, a gente não sei, acho que não. A gente está se esforçando para não fazer isso, né? Mas eu digo, o povo evangélico parece que é ensinado assim, que na igreja você pode ser de um jeito, em casas pode ser de outro, na faculdade de outro, no emprego de outro, longe da vista dos irmãos de outro. Então, aí a gente vai ficando assim, várias faces, né? Várias caras, não é duas caras não, é multiface, multicara. Diga lá. André, eu vejo assim as pessoas comentarem muito usando a palavra secular. Você vai estudar uma faculdade secular, tudo secular. Então eu não vejo essa diferença, por exemplo, na vida cristã. Não consigo fazer essa separação. Não tem. A Bíblia não tem. É a gente que inventou esses negócios. A gente inventa os negócios que a Bíblia não tem. Não existe. O que pode ser secular para um santo? Nada. Porque se a Bíblia ensina, se a gente está discutindo que a Bíblia está ensinando que a minha vida, tudo que faço, tem que ser diante da face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus, então tudo que faço não pode pertencer a esse século profano. Tem que ser no viés do reino de Deus. Tudo que faço. Eu sou um profissional cristão, eu sou um profissional cristão que vivo diante da face de Deus, sob a autoridade de Deus e faço para a glória de Deus. Então não existe nenhuma profissão santa e nenhuma profana, irmão. Não vão cair no extremo, né? Já pensaram aí, eu sei. Calma, né, irmão? Vamos ter um equilíbrio, eu sei. Tá?
da alma também, não é assim, né? Mas é pensar naqueles extremos. Então não tem, por exemplo, caiu no absurdo. Os traficantes, em nome de Jesus, estavam lá quebrando o terreiro de Catimbó lá, como diz na minha terra, né? Em nome de Jesus. Falando, não tem como um traficante ser cristão. Não tem como um traficante ser cristão. Isso é uma contradição, não tem como. Então não vamos cair no extremo. Mas aquilo que é dentro da legalidade, aquilo que é lícito, aquilo que não fere a moral, tá certo? Né? Nesse equilíbrio. A primeira produção do mundo, qual foi? Então, qual foi? Não foi a primeira. Nem isso. Quem é engenheiro vai dizer que foi engenheiro, porque Deus projetou tudo, né? Arquiteto e tal. Agricultor. O outro vai dizer que é agricultor por causa do Adão. Eu digo que foi eletricista porque eu também sou eletricista, né? Deus disse, já luz e houve luz. Então, Bem depois, hein? não, aí foi A eletricidade veio bem. não, Acho haja que a luz e houve enfermagem luz. veio primeiro. Quando Deus Quem? criou lá, a enfermagem. A enfermagem, tá vendo? A anestesia geral, né? Primeira anestesia geral, cirurgia e tal, negócio perfeito. Então, cada um vai defender, puxar a brasa para sua sardinha. Mas a questão, voltando, então, é que não existe essa possibilidade bíblica de um cristão, ele fazer algo que não seja para a glória de Deus. Está errado. Ele está se comportando de uma maneira anticristã. Ele, de uma certa forma, é um anticristo. Né? Porque ele está indo contra o princípio cristão. Então é isso que ensina aqui, mas bora lá continuar, tá? Senão eu vou tentar me conter, porque eu não resisto. Eu vejo um pezinho assim, eu quero comentar, mas vamos. Verso 6. E estas palavras que hoje te ordeno. Aonde que é mesmo? Verso 6, Deuteronômio 6 e 6, 6 e 6. Aqui a gente foi para Coríntios, né? Deuteronômio 6 e 6, a gente parou no 5, amarás o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamentozão, né? O que está encabeçando. É porque disso deriva tudo, né, meu? Se a gente cumprir isso aqui, o resto tá no bojo, tá no pacote. Verso 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, o ensino, antes que fosse passado para alguém, deveria passar pelo coração de quem ensina, os pais. Tá? É o que a Bíblia está ensinando aqui. Estarão no teu coração. Então, essas palavras que hoje te ordeno tem que estar no teu coração. Você tem que vivê-la primeiro, experimentá-la primeiro. Então você que tem que ser aquele que cumpre essa palavra primeiro. Não adianta ensinar uma pessoa se eu não cumpro aquilo. Isso a gente chama de hipocrisia. Tem como cego e a outra cego. Então, os dois vão cair numa cova. Ou então, eu vou estar formando uma pessoa, porque assim, o ensino inevitavelmente passa pelo ensinador. Tem o peso de quem fala, não é? Tem um peso. A mesma palavra na boca de um tem um peso diferente na boca de outro. Por que isso? Aí existem algumas questões, eu não quero nem entrar em todas elas, né? Mas uma é certa: se essa pessoa é exemplo, vai ter uma autoridade muito maior, um peso muito maior, porque ela ratifica com a sua vida. Então o que ela fala, na verdade, é só uma confirmação do que ela vive, porque a maior autoridade está no que ela vive. E aí, inclusive, eu acredito que a credibilidade da pessoa que fala é muito maior se ela vive. Ela pode elaborar, pode ter uma oratória fantástica, pode ter carisma, pode ter um poder de convencimento, argumentos. Mas quando a pessoa, ela percebe que uma pessoa fala e acredita piamente no que ela fala, vivendo, o peso é muito maior. Agora, uma pessoa inteligente, ela vai ver, essa pessoa não acredita no que fala, pode falar com todo entusiasmo, com todos os argumentos e tal, mas se ela não vive, não acredita, porque se acreditasse, está vivendo. Não é lógica, não é? Então tem que estar no nosso coração. Então o maior ensino que se tem é pelo exemplo. Ainda é, e sempre será, inclusive, ainda não, nem uso essa palavra ainda, continuará sendo pelo exemplo, pela vida, certo? Pela postura, pelo comportamento, pelo estilo de vida. Então a gente fala que existe um céu e a gente vive na perspectiva da eternidade, mas se a gente é tão preso demasiadamente aqui nessa terra, então a gente não acredita muito nesse negócio não. Se a gente fala e ensina que existe um Deus que cuida da gente, mas a gente é demasiadamente ansioso, preocupado com o dia de amanhã, a gente não acredita muito nesse negócio de Deus, o Jeová Jireh não. Percebe? Então assim, a vida ela vai, é por isso que Jesus vai estar escrito no final do Sermão do Monte, capítulo 7,
o final vai dizer assim, que Jesus ensinava não como os escribas, mas como alguém que tem autoridade. Por quê? Comparou os escribas com Jesus e os escribas não têm autoridade, Jesus tem. Porque Jesus, inclusive, vai dizer lá em Mateus, o próprio livro de Mateus 23, verso 1 e 2, vai dizer, ó, vocês até façam o que eles fazem, mas não sigam as suas obras, porque eles falam e não fazem. Então eles não tinham autoridade, eram mestres, manjavam, irmão, como ninguém da Escritura, advogados da lei, só que não tinha autoridade, não convencia ninguém, falava, os demônios não respeitavam, né? Ninguém obedecia. Então é mais ou menos, a gente precisa avaliar aí, por que as pessoas muitas vezes não obedecem, por que as pessoas às vezes não dão ouvido para a gente, por que a esposa não me ouve, por que o marido não me ouve, por que os filhos não ouvem? Então acho que a gente deveria parar para pensar um pouco. Eu conheci um pastor que ele falava assim, que não adiantaria ele cobrar algo se ele não fizesse primeiro. Ele falava assim, eu só cobro o que eu faço. É justo. É justo. Por outro lado, existe uma realidade que o ensino bíblico é muito maior do que nós. O que eu acho, porque assim, se eu também me limitar somente a ensinar aquilo que de fato vivo na plenitude, eu vou ensinar pouca coisa. Agora, em mim, que ensino, tem que ser percebido que a pessoa mais desejosa de viver aquilo sou eu. É a Andréia, eu acho. Vocês entendem essa questão? Então, talvez eu não veja no André tudo que ele ensina, ele fazendo tudo, 100%, exatamente, na mesma intensidade. Mas vocês precisam, só estou pegando um exemplo meu assim, tá? Mas vocês precisam ver em mim, pelo menos um desejo de viver aquilo, uma luta intensa, um engajamento, um desespero existencial meu para eu viver aquilo. Eu posso, porque eu estou ensinando aquilo que está acima de mim, não é o padrão de Deus, não é o meu. E eu não sou a referência máxima nisso, é Jesus. Agora eu preciso ter um desejo intenso de imitar Jesus, pelo menos uma intenção, pelo menos um indício, pelo menos em mim deve haver como que eu vou dizer, meu Deus? Um sinal que eu estou mostrando, não eu quero viver, eu não consigo porque ainda eu tenho umas limitações, ainda não sou maduro nisso, ainda caí nisso, mas porque o santo para Deus não é aquele que nunca peca, é aquele que nunca desiste de fazer a vontade de Deus, em caindo, em pecando, em errando, é aquele que volta, recomeça, que se arrepende, pede perdão, e vamos tentar essa luta insana que a gente vive todo dia. A gente precisa ver essa sinceridade. Então talvez, né, a gente até vai falar, opa, isso aqui posso cobrar, mas usando a palavra de Deus, mas em mim talvez eu não faço na plenitude, mas as pessoas precisam ver em mim, mas ele está tentando. Aí eu acho que seria mais adequado, pelo menos eu uso esse critério comigo, e eu fico tranquilo, porque antes eu tinha essa crise também. Nossa, tem coisa que eu não consigo, não faço, como que eu vou falar isso? Até hoje ainda tenho essas crises. Ainda tem. Por um lado eu falo assim, mas calma aí, então se eu for ensinar somente aquilo que exatamente faço, na plenitude, eu acho que eu vou ensinar pouquíssima coisa, pouquíssimo, porque tem coisas que está tranquilo, no sentido assim que Deus me deu a graça que eu cheguei naquela maturidade que eu consigo expressar aquilo de uma maneira até natural que eu digo pela ação do Espírito Santo na minha vida, não natural da minha natureza, né? Mas tem coisas que eu tenho uma dificuldade enorme, tento às vezes, nossa, consegui, tudo bem, estou tratando a esposa assim de uma maneira maravilhosamente cristã, boa, entendendo as suas fraquezas, compreendendo as suas alterações de humores mensal, né? Entendendo tal, tratando o filho assim, lidando com essa situação assim, tá tudo muito bem. Aí daqui a pouco desestabiliza o negócio. Aí eu falei, nossa, ó, já não vivo mais. Então imagina se a gente for viver assim também, aí nós estamos perdidos, né? Mas é lógico que por outro lado a gente tem esse equilíbrio e tal. Mas tem que passar no nosso coração, verso 6. Verso 7, Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, só para que vocês acompanhem aí. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Essa palavra intimarás talvez esteja inculcarás, né? Ou outra versão aí. Ensine-as com persistência. Ensine com persistência. O verso 7, né? Intimarás, inculcarás, ensinarás.
deveria ser incutido na mente dos filhos. Então isso tem que ser, as duas palavras, as duas expressões eu acho interessante, inculcar e intimar. Inculcar quer dizer colocar dentro da cuca, dentro da cabeça, ensinar de uma maneira que entre no pensamento, no entendimento, na compreensão, na percepção, absorvendo. Intimarás, essa outra versão, diz a respeito de tornar bem próximo e íntimo, que faça parte da pessoa. Olha só, eu acho lindo esse negócio. O verso 7 ainda vai falar que os pais deveriam falar dia a dia na família, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Vocês percebem, irmão, que o âmbito é familiar? Que o âmbito é a casa? Que o âmbito... Não é da escola nem da igreja não, né? Nem escola e nem igreja. Tudo que a gente fala para os filhos, de novo, você já vai pregar em cima disso. Qualquer coisa que você fala, vai uma pregação em cima. Tudo põe Deus. Tudo põe Deus. Desse jeito que eles falam. Então, depende, né? Depende, não pode ser tudo um sermão também, né, irmão? Que ninguém aguenta, né? Aí ninguém aguenta, né? Tá falando e colocando Deus no meio daquilo, entendeu? Sim, Aí eles acham que tudo é Deus e tudo é Deus, é só Deus. Né? Aí eu falo, já vai começar a pregar. Aí eu falo para meu filho, a boca fala que o coração tá cheio, né? Tem que ser Deus mesmo. Tá certo. Não existia nem escola e nem existia igreja. Aqui que está o segredo do negócio. A igreja, irmãos, era a casa. A escola era a casa. E o Novo Testamento diz o quê? A escola é a casa, a igreja é a casa. Ué, e o que é a escola? A escola, no âmbito social, num Estado de direito, democrático, na sociedade que se organiza do jeito que se organiza hoje, a escola tem uma outra função, que não é educar, é escolarizar. Tá certo? É diferente. Escolarizar é uma coisa, educar é outra. E as igrejas, então, hoje? A igreja tem outro papel também, que é diferente do papel, não digo nem que é diferente, mas existe uma dimensão diferente na igreja. Coletivamente, quando a gente se reúne, constituído de várias famílias, que exerce o seu papel lá na sua casa de primeira igreja. E o pai é o pastor, e a primeira igreja de todo pastor é a sua casa. E todo homem que não é pastor e nem obreiro, ele é pastor e deve ser pastor da sua família. E todos esses pastores, com todas essas pequenas igrejas, se ajuntam de quando em quando coletivamente para que eles ali expressem aquilo que eles vivem lá na casa dele, ou deles. E a casa deles é a igreja, também da mesma forma, de uma maneira mais reduzida. E todas essas igrejinhas se reúnem dando uma igrejona, uma igreja maior. E todos os pastores, né, ou pastoras também, que tá aí no meio também, que são as mulheres, aqui a gente está falando só de homens não, mas principalmente dos homens, porque tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a organização é patriarcal, irmão, soa de uma maneira agressiva e ofensiva nos ouvidos feministas do nosso tempo, eu sei, mas isso é Bíblia e acabou, e não tem machismo nisso. Existe uma ordem de criação, onde Deus estabeleceu o homem com um papel definido, e a mulher o ajudando nesse papel que ele tem, que é uma parcela maior, vamos colocar nas ações 51%, e a mulher 49%, mas é uma associação aqui, né, irmão? Então também não toma decisão a parte do outro, né? E um não tem uma responsabilidade única, porque ele não dá conta. Como o homem não dá conta, Deus criou a mulher para ajudá-lo, porque o homem não dá conta, vocês sabem disso. Mas não é engraçado que, na realidade, você falando, eu fiquei imaginando, tem pai que sai de manhã, só chega à noite. A mulher, pela questão financeira, vai no mesmo embargo, sai de manhã e chega à noite. O filho fica numa creche, fica numa escola, fica com alguém, e nisso o tempo passa. Isso ia dar um pano para manga para a gente conversar. Você está entendendo, irmão? Isso o tempo passa, não é verdade? E está tudo aí. Como uma forma emergencial de demanda, a gente entende que isso é necessário. O problema é quando é um estilo de vida. Né? Agora vai dar pano para manga porque existe casos e casos, então, mas é uma realidade que está dificultando, sem dúvida. Aí, ontem eu estava assistindo um debate de um psiquiatra com um neurocientista. Eles estavam debatendo sobre a ciência. Conversa de doido. Eles estavam, não é debate. Eu sei. Eles estavam explicando, né,
sobre ciência para o homossexualismo, se a ciência comprova alguma coisa. E olha que interessante uma tese que eles debateram em comum, que quando a mulher tem autoridade no lar e o marido é um banana, nossa, ele falou que isso tipo assim, eles colocam como uma tese. Aleluia, que leva, aleluia. Eu estava buscando alguém para me apoiar nisso. Que leva, um comportamento aprendido. Comportamento do jovem a ser... Pela negligência do exercício dos papéis de cada um definido. Sim. E você... Me passa, você tem o link, alguma coisa? Tem. Porque isso é algo que, é algo que eu estava... Porque não, na verdade não tem definido nem na teologia nem na ciência a questão do homossexualismo. Essa tendência que existe é fato, a gente sabe. Como tem tendência para o alcoolismo, a gente sabe, né? Mas não se explica nem cientificamente nem teologicamente. Ainda não. Não sei se haverá ainda esse dia que vai se explicar. Mas aí uma das explicações para o ou uma possibilidade para o comportamento homossexual, no meu entender, o mais próximo seria isso, esse comportamento aprendido pela negligência dos pais nos seus papéis definidos. No caso, a autoridade do pai. Você debateu muito isso na aula passada, falando sobre o patriarca, do homem, o papel do homem, mas a gente vê dentro da igreja de Jesus que quem manda se mostrar é as mulheres. E os homens ficam moscando, é isso aí. Verdade. Se fosse para debater mesmo, nós poderíamos dizer que Jezabel está aflorando. Exato. Por causa do feminismo, mas aí tá vendo a bagunça que está dando. Nossa, é muito interessante isso. A Tami, a filha da Gretchen, ela teve a Gretchen teve muitos maridos, né? E a menina foi crescendo e vendo isso. E ela falou assim que a mãe não tinha tempo para ela. Sim. Só vivia viajando, ou então era um marido atrás do outro. Então a figura feminina para ela ficou desgastada, e aí ela desprezada. Ela pegou raiva de homem, porque teve que dividir a mãe com vários homens. Olha só, a família disfuncional, irmãos, a família é o primeiro núcleo da criança, é o principal núcleo da criança, é a principal referência da criança, é a primeira sociedade da criança. É ali que a criança aprende os primeiros valores. Acho que é John Locke que vai tratar isso, né? Então isso é constatado, é fato, não muda, porque a gente está falando de natureza humana. Natureza humana não muda, natureza humana não fica pós-moderna, natureza humana não é beneficiada a natureza humana pela tecnologia, pelo avanço, por nada disso. É a mesma coisinha do Adãozinho, irmão, depois do pecado, é o mesmo. Há milênios atrás, nós hoje, a alma, as carências, as demandas, aquilo que a gente precisa e quem nós somos os mesmos que os nossos pais. Nossa, tem aquele, como que é? Tem um que faleceu há pouco tempo atrás, ele cantou da década de 60, 70, lembrei agora dessa música. Nós somos os mesmos que os nossos pais. Não mudamos. Isso é antigo mesmo, não tem nada a ver com o evangélico não, é o MPB aí, né? Esqueci o nome do cidadão. Mas a questão é essa, irmãos, olha só. Então o âmbito é familiar, a responsabilidade é a família, tá certo? Está escrito aqui. E o ensino deve-se ser exercido, apresentado lá. Aonde? Assentado na casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Existe na casa, figuradamente, um lugar que é o altar da casa, onde se oferece sacrifício, onde se adora a Deus. Onde é, irmão? Qual o cômodo da casa? Vocês poderiam citar, chutar? Pode ser. Comendo ainda, tem que ser na cozinha, na mesa e comendo. Comendo não tem sacrifício, né, professor? Não tem mais. Não, hoje ninguém fica. Mas por que não poderia ser no quarto? Ou na sala? Na sala tem a televisão, atrapalha. Quando a gente vai deitar já dorme. Tem que ser na hora da refeição. Vamos pegar o texto da Bíblia, irmão, de Salmo? Vamos lá? Salmos. Na mesa. No banheiro, mano. É diferente do de hoje, né? Não, vamos esquecer um pouco, Annalise, toda essa, o aparato que a gente tem. Esquece que não há televisão, não há, entendeu? Na época aqui, né? Qual que é o salmo? O 128, conhecido como Salmo da Família. E hoje a televisão está maior ainda e pronto, pegou todo o espaço da sala. É a atração principal, né? Panorâmica, né? Quem vai querer ouvir outra coisa?
aquele marido preto e branco, analógico, meio indefinido, né? Compara lá com a TV, fica um negócio injusto. Oh meu Deus, olha, irmão, e pior que os filhos também comparam assim, né? Esses pais preto e branco, antiquado, quadrado, de tubo, analógico. Então vamos lá, Salmo 128. Bem-aventurado, ou seja, feliz, vamos dizer a palavra, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Oh, coisa boa, hein? Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Não vai nem dar tempo, mas eu gostaria de especificar o porquê dessas expressões. Eu gostaria, hoje não dá, mas em outra ocasião. Verso 4, né? Verso 3. Plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Ó, o ambiente aqui, ao lado da mesa. Ninguém senta mais na mesa. Aí que está um problema grande. Cada um grande. usar. Mesa é altar do lar. Mesa, inclusive, é uma organização onde todos se servem, onde ali se aprende a servir, a respeitar, onde ali, inclusive, eram discutidos assuntos da família e era posto na mesa, literalmente no sentido onde se sentava e se discutia. Isso a gente foi perdendo ao longo do tempo, e esse convívio familiar e essa mesa que representa comunhão, que representa respeito, que representa ali a bênção de Deus, porque ali está a providência para a manutenção e a continuidade da vida, que é o alimento. Inclusive o pai que está lá, que trouxe o alimento, e os filhos respeitam, não é? Percebe a dinâmica e a pedagogia que existe nesse simples fato de sentar junto, de estar comendo, fazendo uma refeição junto, irmãos. A refeição para o hebreu, a refeição para a igreja cristã era algo como um culto. Eles não diferenciavam entre Santa Ceia, que a gente chama hoje, e uma refeição. Hoje é só Natal. Que é algo que não tem sentido, que é algo que você não conviveu o ano todo, que é algo que você está à mesa com uma pessoa muitas vezes que você não se dá. Então estão sentados juntos à mesa, mas não tem comunhão. É por isso que o Salmo 133 diz assim: ó quão bom e suave é, vive em união. Mas o original vai trazer assim: irmãos, como é bom, enquanto vocês estão sentados à mesa, também que estejam juntos. Que uma coisa é se reunir, outra coisa é, estando reunido, também estejam unidos. Nem toda reunião tem união. É isso que o Salmo 133 diz no seu original. Ô irmãos, como é bom, quando vocês se assentam, também estejam unidos. Aí vem o óleo descendo sobre a cabeça do sacerdote, vai lavando todo, ou vai ungindo todo o seu corpo, até a hora das suas vestes. É como o orvalho do Monte Hermon, porque é de lá que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É nessa vida de um corpo só, onde o Espírito Santo desce sobre um corpo só, onde existe comunhão. Porque onde existe comunhão existe respeito, existe serviço, né? Existe amor, existe consideração, existe ajuda mútua. Percebe o que a Bíblia traz, irmão, de ensino? E a gente precisa passar isso, a gente precisa viver isso. E é o que está escrito em cima. A gente até comenta lá no trabalho, nas reuniões de pais com os nossos pais, sobre isso, né? De sentar com os filhos, porque hoje a gente percebe, e a maioria das mães fala, que como que é servida a refeição dos filhos. Ela faz a comida, sendo o filho, soca a boca das crianças, depois fala para o marido: vamos comer. Põe as crianças para brincar e vai comer. E a gente discute muito isso, fala muito isso com os pais, de sentar na mesa. Mas ele é um bebê, tem que sentar na mesa, porque lá as crianças sentam, eles comem, eles derrubam, eles comem com a mão, não tem problema. Suja tudo. Tem que sentar na mesa, um pega a comida do prato do outro, mas precisa ter esse relacionamento, de sentar na mesa. O seu filho sabe que a luz não foi paga, mas ele é um bebê, não tem problema, mas ele tem que ouvir essa conversa. Tem que participar da realidade. Tem que participar dessa construção de família. O que ele vai, imagina o que ele leva de bagagem para o casamento. Imagine, irmão. É por isso que os meninos casam hoje numa ilusão
Porque, nossa, os meus pais eram uma maravilha, ia tudo bem, e os pais não demonstravam problema nenhum para os filhos, não é? Escondia tudo quanto era problema. Tem uns que a gente precisa mesmo. Senão traumatiza, né? Mas à medida da maturidade, a gente vai compartilhando e colocando esses filhos, inclusive, em decisões da família. Lógico, irmão, à medida a idade, ela precisa, né, a gente precisa inserir. Não vai tomar uma decisão assim que é crucial para a família, pegar um menino de 4 anos e vamos pôr você aqui, seu voto vai ser o Minerva. Não tem como. Mas assim, à medida que for possível, a gente vai ingressando os filhos nas decisões, inclusive, e sabendo da realidade das coisas, irmão. Imagine esse menino carregando para o seu casamento essa bagagem de realidade, porque o problema dos casamentos hoje não durarem, muitos deles, é de achar que o casamento é igual aos seus pais naquilo que os pais mostraram que era, porque não era a realidade, só mostraram o lado bom da coisa, meu pai era uma maravilha, nossa, minha mãe era submissa, nossa, meu pai era uma maravilha, e os bastidores que nunca foram mostrados? Aí o filho vai... Falta de relacionamento familiar. Isso. Né? Tem um relacionamento pai com o filho, mas tem que ter um relacionamento familiar. A família toda, a realidade da família. A família não é pai e filho. A família não é mãe e filho. A família não é pai e mãe. A família é todo mundo. Todo mundo. Aí sim, a gente percebe que isso gera na pessoa formada com uma experiência, uma bagagem, embora ela não tenha vivido a sua família ainda, mas ela carrega isso. E ela vai lidar de uma maneira um pouco mais tranquila. E não é estranho alguns comportamentos e algumas situações, porque ela vive isso na família dela. É que agora ela tem uma responsabilidade a mais se for o homem ou se for a mulher, mas a família passava por aquilo. Aquilo não era estranho. Eram crises que foram passadas e souberam lidar com aquelas crises. Agora hoje, o casamento, a primeira crise, irmão, já é divórcio. As crises é um desespero enorme, porque não tiveram essa maturação, essa base e essa experiência da realidade em suas famílias. Não tiveram porque os pais não passaram isso, porque os pais tiveram, né? Então a gente percebe aqui que a Bíblia ensina exatamente como nós devemos viver, irmão, e prolongar a vida, e perpetuar a vida, e ensinar os filhos aqui. Isso vem por quê? Pelo ensino, pela instrução, pelo diálogo, pela conversa, pela exposição, pelo relacionamento, né? Vem por isso, e a gente não despreza o ensino. O problema da sociedade, o problema de toda a sociedade, toda, sem exceção, o problema da igreja é desprezar o ensino, instrução, didática, pedagogia. O problema mora aí, resume-se nisso, ponto final. E eu não estou vendendo nem meu peixe, não. Mas você acha assim que vamos colocar o homem, né? Ele deveria procurar ser pai, esse ensino, em ser pai, em ser esposo, como servo de Deus, não deveria? Sim. Uma mulher ser uma mulher, procurar, né, ser uma mulher sábia. É aquilo que nós falamos na aula passada. Só colocam palestras, chás para as mulheres. E os homens, não é? Fica tudo uma coisa assim, vaga, né? É incompleto, né? Vaga, tá tudo aí, tudo bem, mas é uma coisa que ninguém procura. É incompleto. Ensinar os filhos. Sim, mas eu estou falando, procurar, vamos colocar, a Igreja Batista dá curso de tudo. Eu não sei se você sabe, dá o Casados para Sempre, dá Alcançando o Coração do Adolescente. Paz para toda a vida. Isso. Administração financeira. De curso. Noivo. Tudo. Vamos colocar, de ensino à Igreja Batista, ela proporciona, se você falar para Deus, Deus me ensine a ser um bom marido, tá lá, Casados para Sempre. Tem recurso, né? Tem tudo. Mas o povo de Deus não quer, só quer vitória. Não é verdade, irmão. Porque é mais fácil